Nesse momento, há cientistas tentando descobrir como os humanos poderiam viajar no tempo. O mais surpreendente é que as teorias do próprio Einstein defendem que a possibilidade de visitar o futuro pode ser real e não só algo que vemos em séries ou filmes. De Volta para o Futuro ou Doctor Who nos fizeram acreditar que, se algum dia viajarmos no tempo, será em uma máquina estranha. Para entender como seria possível viajar no tempo, primeiro temos que lembrar alguns conceitos abordados por Albert Einstein. A teoria espacial da relatividade afirma que o tempo não é constante em todo o universo. Ou seja, 1 minuto na Terra não vai durar tanto quanto 1 minuto em Júpiter ou em Tatooine. Do you know what he's talking about? Einstein afirmou que o tempo desacelera e se torna mais rápido, dependendo da velocidade com que você se move pelo espaço. Esse fenômeno é conhecido como dilatação do tempo. Além da velocidade, a gravidade também afeta a rapidez ou a lentidão com que o tempo passa, pois a gravidade e os grandes objetos têm a capacidade de dobrar o tempo. Isso é um pouco confuso? Com certeza, mas há alguns exemplos que vão deixar tudo mais claro para você. Os relógios mais precisos do mundo são relógios atômicos, que podem medir até 1 trilhão de segundo. Se você colocar um relógio atômico em um jato e deixar outro esperando no chão, o relógio no jato se moverá mais devagar do que o outro relógio que foi deixado no chão. Se o seu tempo se move mais devagar do que para outras pessoas, é assim que você viaja para o futuro. Nos jatos, a diferença é de apenas uma pequena fração de segundo. Mas imagine que a diferença seja de 1 hora. Você sabe que ficou no jato por apenas 1 hora, mas quando você sai, percebe que na verdade foram 2 horas. É por isso que as viagens de alta velocidade são a escolha favorita dos cientistas quando se fala em viagens no tempo. E é por isso também que usar um vira-tempo enquanto se está parado provavelmente não ajudaria. Muitos especialistas também acreditam que viajar para o passado ou para o futuro é impossível, especialmente por causa das consequências letais de se mover tão rápido. Além dos pilotos de jato, aqueles que mais experimentam o efeito da dilatação do tempo são os astronautas. Na verdade, eles merecem mais o título de viajantes do tempo, porque de certa forma eles são. À medida em que as naves se movem mais rápido que a Terra, o tempo passa mais lentamente dentro delas. Isso aconteceu com Peggy Whitson, que em 2017 se tornou a pessoa que mais tempo passou no espaço. When she comes back to Earth, her clock will not have advanced as far as ours, which means she ends up younger than she would have been if she'd been here on Earth. Granted, the difference is only 0.02 seconds in her case, even after over 600 days up in space. Claro, viajar para o futuro 0,02 segundo não parece impressionante e provavelmente não é nada útil, mas o importante é que isso prova que Einstein estava certo. I know. Com isso em mente, o que precisaríamos era viajar muito mais rápido. Por exemplo, se você viajasse a 90% da velocidade da luz, o tempo seria 2,6 vezes mais lento do que na Terra. Então, se você parasse 1 ano na sua nave espacial, quando chegasse à Terra, seus amigos seriam quase 3 anos mais velhos que você. O problema é que viajar na velocidade da luz provavelmente vai matar você. Segundo Einstein, os objetos que se movem à velocidade da luz têm massa infinita. Resumindo, isso significa que você e sua nave seriam destruídos antes mesmo de atingir essa velocidade. É compreensível, considerando que a velocidade da luz é de 299.792.458 metros por segundo. Que tal viajar para o passado para evitar uma desgraça? Bem, você pode não ficar feliz em saber, mas de acordo com as leis da física, parece que viajar para o passado é impossível. Alguns físicos têm a teoria de que partículas subatômicas podem se mover para trás e para frente no tempo, mas os humanos só experimentam o tempo em uma direção, do passado para o futuro. Por isso, se pudéssemos viajar no tempo pelos nossos próprios meios, seria para o futuro, pois o passado parece ser impossível, a não ser que estejamos frente a frente com um buraco de minhoca.
Albert Einstein e o físico israelense Nathan Rosen propuseram a existência de uma estrutura espacial conhecida como buraco de minhoca. É uma espécie de túnel que ligaria dois pontos diferentes dentro do espaço-tempo. Isso significa que entrar num buraco de minhoca pode ser um atalho para algum lugar que esteja a poucos metros de você ou para um lugar que esteja a bilhões de anos-luz de distância. Mas há também a possibilidade de que ele o transporte para outro ponto no tempo, tanto para o passado quanto para o futuro. Tudo graças às teorias de Einstein, que apontam que o espaço-tempo não é algo reto e linear, mas sim curvo. So we have a wormhole mouth that you can go in. And then the other end is a place you can go out. So we can imagine picking up this piece of paper and curling these two regions so that they're close to each other. É por isso que os buracos de minhoca são um dos elementos favoritos do universo Marvel, pois permitem que os personagens viajem para lugares distantes em questão de segundos. O problema com os buracos de minhoca é que, embora teoricamente eles possam existir, nenhum deles foi descoberto até hoje. Stephen Hawking acreditava que eles aparecem e desaparecem o tempo todo, mas que são menores que um átomo. Portanto, a energia necessária para ampliá-los teria que ser imensa. Mesmo se um buraco de minhoca fosse descoberto amanhã, não poderíamos usá-lo imediatamente como um portal pelo tempo, já que nunca vimos um. Nós não sabemos se eles ficariam abertos o tempo todo ou por um tempo limitado. Também não sabemos se eles seriam estáveis o suficiente para permitir que um humano os usassem. Além disso, a NASA afirma que a tecnologia atual ainda não é avançada o suficiente para manipular fenômenos espaciais desse tipo. Até hoje, os buracos de minhoca têm sido apresentados como a melhor opção para viajar para o passado e desafiar as leis da física que o proíbem. Mas a recomendação continua sendo que você não deve viajar para o futuro, porque ninguém lhe garante que você terá um caminho de volta ao presente. Outro candidato que poderia abrir a possibilidade de viajar no tempo é o buraco negro, e Stephen Hawking também o via como uma opção nada hostil. Os buracos negros ainda guardam muitos mistérios, mas pelo menos a sua existência está comprovada. A estratégia seria aproveitar a força giratória de um buraco negro para fazer uma espaçonave voar a uma velocidade muito maior do que ela poderia alcançar por si só. Para isso, teria que chegar perto da borda do buraco, e o efeito seria algo como um barco girando quando encontra um redemoinho. O problema é que se o barco vai muito longe no redemoinho, ele vai afundar. E se a espaçonave entrar acidentalmente no buraco negro, ninguém mais ouvirá falar da tripulação. Assim, embora seja teoricamente possível que a força de um buraco negro possa criar o impulso necessário para fazê-lo viajar para o futuro, há um risco muito alto das coisas acabarem mal. E, novamente, a nave teria que atingir a velocidade da luz para que o experimento tivesse efeito, o que destruiria a nave espacial e todos dentro dela. Há também a teoria de que um buraco negro poderia ser uma porta de entrada para viagens no hiperespaço. Um buraco negro se forma quando a gravidade destrói uma estrela moribunda com tanta força que ela consegue furar o tecido do espaço-tempo. É assim que esse buraco pode se tornar uma espécie de porta de entrada para outro lugar ou tempo. Com a tecnologia atual, viajar no tempo é muito mais mortal do que se imagina. Por isso, muitos cientistas descartam por completo a ideia de que viajar para o futuro seja possível, principalmente porque essa pesquisa poderia terminar com a vida de todas as pessoas que fariam parte do experimento. Por outro lado, há especialistas e entusiastas sobre viagem no tempo que levam seu desejo muito além dos limites da física. Esses pesquisadores não só acreditam que buracos de minhoca ou buracos negros poderiam nos ajudar a viajar no tempo. So long as you stick to the laws of physics, then of course your free will is restricted. But some people don't like the idea of free will being restricted, and they want both unrestricted free will and unrestricted time travel. Can you have that? Well, even that is just possible within the scope of modern physics. You probably know a very popular theory is that there's not just one reality, but a multiplicity of it. Por enquanto, parece que a viagem no tempo não estará disponível em um futuro próximo. Talvez não em um futuro distante também. Então, não alimente as esperanças dos seus netos. Mas isso não diminui o que Einstein propôs em 1905, a teoria por trás das viagens no tempo. Será que os humanos algum dia
terão um vislumbre do futuro ou mesmo de outras dimensões?